Boa noite a todas e a todos. Em nome da OAB Pinheiros e da Comissão de Direito Penal, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, um assunto de extrema relevância. Teremos aqui a presença de uma advogada especializada nos tribunais superiores, a doutora Flávia Gucci, a qual, em breve, eu já faço a apresentação formal. Só vou pedir a todos que, por gentileza, quem tiver restrição à divulgação de imagem, que, por gentileza, feche as câmeras, uma vez que esse evento, posteriormente, será divulgado pelo YouTube da subseção da OAB de Pinheiros. Então, peço essa gentileza a todos. E eu começo aqui apresentando a nossa palestrante da noite, a doutora Flávia Gucci. Doutora Flávia é advogada criminalista, especializada em tribunais superiores, presidente da Comissão de Direito de Defesa da OAB do Distrito Federal, diretora do IGP, Instituto de Garantias Penais, integrante da UMA, União das Mulheres Advogadas, é cofundadora da Associação Elas Pedem Vista e mestrando em Direito Penal Econômico pela FGV São Paulo. Doutora Flávia, em nome da OAB, desejo uma excelente noite, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Nós teremos hoje também aqui, junto conosco, como moderadores, o doutor Bruno Garcia Borragini, também o Bruno, grande amigo, advogado criminalista também, mestrando em Direito Penal Econômico pela FGV de São Paulo, é pós-graduado em Direito Penal Econômico e Compliance também pela FGV e é coautor de um livro, do livro Exercício da Advocacia e Lavagem de Capitais, publicados também pela editora FGV no ano 2016, se eu estiver enganado aqui, Bruno, você me corrige o ano. E juntamente com o Dr. Bruno, teremos a presença do Dr. Adriano Scalzareto, Dr. Adriano, atualmente diretor-geral da OAB Pinheiros, advogado criminalista, bacharel em Direito e mestre pela Universidade de São Paulo, Direito Criminal, também um excelente advogado, conhecedor dos tribunais superiores. Em nome da OAB, agradeço também a presença de ambos. E, de início, acho que passo a palavra aqui, conforme tínhamos conversado, para o doutor Bruno, que vai fazer algumas considerações iniciais e a primeira provocação para que a doutora Flávia possa, inicialmente, se apresentar, contar um pouco da experiência dela e seguir aí com os trabalhos da noite. Bruno, é contigo. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu estou me sentindo em casa aqui, com verdadeiros amigos, Thiago, Adriano e a Flávia. Acho que vai ser uma conversa bem informal, uma troca de ideias e experiências aqui da vida prática dos tribunais superiores, né, Flávia? E já dando início, como a gente estava conversando na antessala aqui, hoje a Flávia peregrinou aí pelos tribunais e pela PGR, acho que um dos temas que você tratou deve ter sido sobre o trânsito dos milhões de processos que desagam todo dia nos tribunais superiores. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, até para a gente poder bater esse papo, e eu levantei com base e fonte no CNJ que hoje existem mais de 77 milhões de processos em tramitação na Justiça. Isso corresponde, numa matemática muito rápida e objetiva aqui, a cada quase um processo para cada 3 habitantes do Brasil. E se você fizer uma matemática um pouco mais aprofundada, desses 77 milhões, 5, 6 milhões batem nos tribunais superiores a cada ano, seja por peça, seja por recurso. Isso é a fonte do próprio CNJ. Distribuir isso entre ministros, tanto do STJ quanto do STF, que são seres humanos normais, assim como nós, é quase que impossível, né? Então, Flávia, a minha primeira pergunta e provocação aqui é sobre a inteligência artificial. Como ela tem sido implementada nas cortes superiores, se está funcionando, e se você puder, enfim, nos detalhar aí, dentro do teu alcance, como que isso é aplicado, tanto no âmbito do STJ quanto no âmbito do STF, acho que é um bom começo para a nossa conversa aqui. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer
pelo convite que me foi gentilmente feito pelo Dr. Tiago, pelo Bruno, pelo Dr. Adriano, Dr. Bruno. Na verdade, não chamo nenhum dos três de doutor, mas assim, para ficar um pouco mais formal. Mas muito obrigada por essa oportunidade de poder falar com todos vocês sobre essa advocacia especializada, né? Essa advocacia nos tribunais superiores, que é uma advocacia sui generis, porque ela exige, ela demanda muita habilidade por um lado, muita técnica por outro, enfim, são muito conhecimento do funcionamento dos tribunais. E realmente comi muito feijão com arroz para poder ter essa conversa com vocês aqui hoje. Eu fui estagiária, comecei estagiária no STJ e só não saí ministra, né? Saí assessora no STJ, depois fui para o Supremo, fiquei lá 2 anos, voltei ao STJ e depois decidi sair para advogar. Então, posso dizer que eu tenho aí 20 anos de trabalho direto, de conhecimento, de aprimoramento dessa ideia de como funcionam os tribunais, né? Essa sempre foi meu desejo trabalhar diretamente com o que a gente tem aqui em Brasília, porque eu sou daqui, eu nasci e me criei em Brasília. E o que a gente tinha e tem mesmo de diferente, né, aqui na cidade é essa advocacia especializada de Tribunal Superior, que é uma advocacia muito, eu brinco até um pouco misteriosa, né? Ninguém sabe como exatamente advogar aqui, porque existem todos esses óbices sumulares da jurisprudência do Supremo do Supremo Tribunal Federal e do STJ aplicáveis aos casos. Então, conhecer a jurisprudência, conhecer esses enunciados, conhecer os precedentes, isso é muito importante. E hoje, de fato, eu passei realmente o dia inteiro em conversa com os ministros. Foi a primeira vez que eu voltei em 1 ano e meio presencialmente ao STJ. Eu estava até brincando com os ministros que eu estava sentindo saudade do cheiro do tribunal, porque imagina, né? Eu trabalhei a vida inteira ali, seja dentro do tribunal ou fora, do lado de cá do balcão, mas sempre no STJ e no Supremo. Então, realmente eu sinto saudade daquilo ali, daquele cheiro, daquele mármore branco. E nessas conversas que nós tivemos hoje, foram conversas muito francas, muito importantes para abrir esse diálogo, né, entre a advocacia, entre o Ministério Público e a magistratura, porque o que a gente percebe hoje no STJ, e eu falo do STJ porque, de fato, é o tribunal que mais processa, seja habeas corpus. Eu tenho números aqui que são absurdos, né? E a gente tentou aqui nesse diálogo de hoje entender um pouco o problema e chegar a algumas soluções, possíveis soluções, para a gente melhorar essa jurisdição, né, a prestação jurisdicional nesses tribunais. E um desses problemas é a inteligência artificial, né? Existe um núcleo no STJ que processa inicialmente esses habeas corpus ou os recursos que chegam ao tribunal. E qual é o problema que se começou a perceber quando o NARI começou a divulgar os resultados, né? É um volume gigantesco de processos de recursos inadmitidos, falando agora na esfera criminal, os habeas corpus inadmitidos, muitos habeas corpus sem pedido, inclusive liminar, com julgamento de indeferimento de liminar, porque é óbvio, né? Toda inteligência artificial, para você gerar o algoritmo, o ser humano precisa alimentar esse algoritmo. E a primeira pergunta que eu fiz aos ministros foi como esse algoritmo é alimentado, como essa inteligência artificial é alimentada. E nenhum deles soube me responder.
Então, não existe transparência, porque nem eles sabem como esse algoritmo ele é alimentado, como como o computador, né, como a inteligência artificial identifica no seu recurso ou no seu habeas corpus o tema principal, especialmente na advocacia criminal, né, no direito penal, que a gente não debate só tese, né, a gente debate fato. Então, qualquer elemento que você traga no seu recurso ou no seu habeas corpus, ele pode ser capturado pela inteligência artificial, que não vai conseguir processar ali aquela tese ou aquela informação que você está levando de diferente, né, para o ministro, para o tribunal analisar. Então, esse é um grande problema. Inclusive, amanhã eu tenho uma reunião com o ministro... quinta-feira, com o ministro Humberto Martins, amanhã eu tenho com o ministro Fux, e uma das agendas é justamente a questão da inteligência artificial, porque isso inviabiliza muito o exercício do direito de defesa, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, na medida em que, quando se impetra o habeas corpus e se pede uma liminar, o que acontece? O que a inteligência artificial identifica? Ela julga a liminar. Então, o habeas corpus que não vem com pedido liminar, ele tem uma decisão já de indeferimento ou de não processamento daquele habeas corpus, e o recurso cabível é o agravo regimental, e aquele advogado fica impossibilitado de levar a tese para julgamento no colegiado e poder sustentar. Isso é uma restrição muito grave do direito de defesa, né? Pelo menos, a meu ver, E por outro lado, o advogado que pede a liminar, ele tem ali uma outra saída, uma segunda chance, porque a liminar é decidida, não cabe, em tese, recurso da liminar, cabe só um pedido de reconsideração, vai para processamento normal do relator e vai competir ao relator julgar o mérito, né? Então, os processamentos, inclusive, dos recursos e das ações originárias muda completamente em razão do que decide a inteligência artificial. Então, é um mecanismo muito importante de análise e de julgamento desses processos, de processamento desses recursos e de entrega da prestação judicial sem violar, né, direito de defesa ou direitos fundamentais do jurisdicionado, que é uma coisa muito importante. E um outro aspecto que a gente também conversou muito hoje tem a ver com a questão dos precedentes, né? Assim, e é muito engraçado porque nas nossas conversas os ministros, não, porque advogado impetra muito habeas corpus. E aí a minha primeira reação foi assim, mas ministro, se os tribunais aplicassem a jurisprudência do tribunal, do STJ e do Supremo, com certeza absoluta, esses números se reduziriam, especialmente o Tribunal de Justiça de São Paulo. Certamente, 60% dos habeas corpus relacionados à droga, a tráfico de entorpecentes, enfim, porque não existe usuário, né? Em São Paulo é uma coisa impressionante, um fenômeno incrível que não existe usuário de droga, é só traficante. E certamente esse número seria reduzido de forma brutal. Então, o STJ, uma das pautas mesmo das agendas com os presidentes dos tribunais que eu farei essa semana, é justamente pensar uma forma, um mecanismo para que os tribunais estaduais e regionais cumpram as decisões dos tribunais superiores, o que é uma coisa completamente, é uma alucinação coletiva, imaginar que um tribunal superior não tenha sua decisão cumprida ou observada em casos idênticos, porque o tribunal não quer. E mais, os ministros, 2 ou 3 ministros me falaram hoje que foram a tribunais de justiça locais, estaduais, e os desembargadores disseram muito educadamente que continuariam a não cumprir a decisão. Assim, não, a gente acha que a gente pode
tem autonomia, a gente tem completa possibilidade de manter os nossos entendimentos aqui, porque esse é um direito, uma garantia da magistratura, ou seja, é o único direito absoluto da magistratura de aplicar o entendimento que ele quiser, mesmo existindo uma súmula vinculante, mesmo existindo um sistema de precedentes no nosso ordenamento que eles não conseguem compreender. Então, ali a responsabilidade não é do advogado, simplesmente. O advogado está fazendo o papel dele, de que é utilizar o mecanismo existente no sistema, no ordenamento, para coibir e para limitar esse avanço exponencial da punibilidade aí que a gente vê todos os dias, né? Seja da polícia, do Ministério Público, enfim, do poder punitivo do Estado de forma geral. Então, eu acho que essas pautas são extremamente importantes, e a questão dos precedentes, inclusive, uma das advogadas que estava comigo lá no tribunal é a Daniele Galvão, que é uma advogada de São Paulo muito conhecida, cuja tese de doutorado dela é sobre precedentes judiciais, e ela analisa integralmente o sistema de precedentes do STJ, inclusive a tese dela vai ser publicada agora, já deve sair agora no final do ano. Eu já faço a propaganda aqui, porque a Dani é uma advogada brilhante, e a tese dela é um primor, assim, uma discussão extremamente necessária, e todos os ministros hoje, inclusive a Luísa Frischeisen, que é da PGR, a Procuradora-Geral da República, também ressaltou muito a importância da utilização do precedente. O precedente é um mecanismo muito, muito importante para refrear esse volume absurdo de decisão que acaba, claro, contaminando a qualidade da prestação jurisdicional, né? Imagina que um ministro do STJ, da terceira sessão, ou seja, são 10 ministros, né? 5 da sexta turma e 5 da quinta turma, cada um deles recebe por dia entre 50 e 60 HCs com pedido liminar. É uma coisa fora da realidade. Isso é completamente fora da realidade. Então, é extremamente importante que todos, né, assim, todos nós que somos atores desse cenário, dessa cena, né, do judiciário, que seja o Ministério Público, seja a magistratura, ou nós da advocacia, que a gente tenha, de fato, uma compreensão do que é o sistema e utilizar esse sistema de forma inteligente, né? E até queria aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês da OAB de implementar esses cursos de capacitação, enfim, de conversas com profissionais especializados, para que essa advocacia ela seja cada dia mais aprimorada. Essa foi inclusive, um ponto muito ressaltado por 2 ministros com quem eu conversei hoje. Eles falaram: olha, é muito importante que a OAB esteja à frente dessa capacitação desses advogados, para que os advogados cheguem aqui e tenham condições de expor seus raciocínios, e a gente não fique aqui sempre achando, lá vem mais uma discussão sobre isso, mais outra discussão sobre aquilo. A gente aprender e a gente ensinar e aprender, multiplicar, né, conhecimento sobre como é essa advocacia especializada nos tribunais, que não é uma coisa simples. Estou aqui há 20 anos comendo poeira e ainda não sei muita coisa. Acho que sei alguma coisa, mas não sei tanto assim. E é muito importante que a gente, de fato, conheça o precedente, conheça o tribunal, conheça os ministros, saiba como se comportar diante do tribunal. Essa também é uma reclamação muito recorrente dos ministros, porque é muito diferente uma advocacia de primeira instância e uma advocacia de tribunal superior, como dizia o ministro Marco Aurélio, né? Cadê a liturgia? São tribunais que exigem um pouco mais de liturgia, de cuidado ao falar, de conhecimento do recurso. São ministros que têm pouco tempo para ouvir, então use bem o seu tempo, né? Converse com o ministro sobre os pontos que são importantes do caso. Ficar conversando sobre o que é absolutamente lateral no seu processo não vai
conseguir envolver o ministro. Aquilo ali, eu brinco, eu falo muito isso com os ministros, né? Eu falo, ali não tem nenhum bobo. O mais bobo ali desenha uma vaca na parede e tira leite. Então, assim, não tem nenhum inocente ali, não tem nenhuma criança. Você não precisa ficar achando que vai envolver o ministro, que eles são todos muito experientes ali, né? Eles têm muito conhecimento, têm muito tempo de estrada. Imagina um ministro que julga de 50 a 60 liminares por dia. Hoje, na sessão do STJ, tinham 383 processos em pauta, 14 sustentações orais. Então, é um volume muito grande de processo. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo com os ministros, né? E aprender a levar a nossa tese de forma inteligente para os tribunais superiores. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. E sobre a inteligência artificial, a gente ainda, eu acho muito importante que a advocacia, que a OAB, como uma instituição extremamente importante na sociedade civil, que ela se organize para que, de fato, cobre transparência dos tribunais, inclusive soube hoje por um ministro que outros tribunais vão importar o mesmo, vão absorver o mesmo mesmo tipo de inteligência artificial do STJ para os seus estados. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro são dois que, essa semana, tem reunião com os ministros aqui em Brasília para já bater o martelo sobre a compra desse mesmo mecanismo, esse mesmo sistema de inteligência. Flávia, é o Sócrates 2.0. Pois é, eu nem sabia o nome e já tenho até raiva de Sócrates. Exato. Porque realmente é um sistema que, imagina, né? Se eles não sabem bem como funciona, imagina nós. Mas, basicamente, o que a gente já conseguiu apurar, até de forma empírica, tá? Com mutirões e tudo mais, que dependendo das palavras que são usadas, de fato, nos recursos e nos habeas corpus, a inteligência captura e já joga no bolo da decisão. Então, vou usar aqui um exemplo que eu até dei outro dia com o Adriano. Por exemplo, 691. Eu não escrevo mais os números 691 na minha página, no meu habeas corpus, porque vai cair na 691. Eu não boto nem numero página mais para não correr o risco. Porque se meu habeas corpus tiver mais de 9 páginas, certamente eu vou cair na 691. Então, assim, são mecanismos. E eu até brinquei com um dos ministros, falei assim: olha, se o senhor acha que implementando esse tipo de inteligência artificial, que captura esse tipo de palavra para já gerar uma decisão negativa, advogado é um bicho muito pior. Com certeza a gente vai achar mais mecanismos para sair desses óbices que diariamente são pensados para obstar o nosso acesso aos tribunais superiores. Então, assim, se vocês estão pensando daí, a gente está pensando daqui também. Então, está todo mundo ali. Então, o melhor não é cada um fazer a sua própria guerra, né? A gente se juntar para conversar sobre possíveis pontes que a gente pode construir de diálogo para melhorar esse tipo de caos que a gente está vivendo hoje no judiciário, né? Com certeza, Flávia. Até vou fazer aqui uma observação. Semana passada nós fizemos alguns eventos pela OAB Pinheiros, voltada à jovem advocacia, e num desses eventos esteve presente uma pessoa que desenvolve inteligência artificial, muito ligada ao mercado jurídico, dizendo justamente isso: a inteligência artificial ela é uma realidade, mas temos que lembrar também que por trás da inteligência artificial tem um ser humano que precisa alimentar essa inteligência com informações que sejam relevantes, que sejam eficazes, né, e que não causem aí um transtorno para a comunidade jurídica. Enfim, isso é uma coisa que ele observou, dentre outras coisas aí que foram faladas no dia. E só um ponto também, Thiago, quebrando o protocolo aqui, e mantendo a liturgia dos tribunais superiores, eu acho que
quanto mais a inteligência artificial permeia os tribunais superiores, mais a função que a Flávia exerce de uma advocacia especializada em tribunais superiores, ela é mais necessária e importante, porque compete ao bom advogado, ao advogado persistente, experiente, driblar aí a peneira da inteligência artificial. E eu acho que o melhor jeito, você deu o exemplo da 691, Flávia, brilhante, mas, enfim, praticar uma advocacia presente nos tribunais superiores também é um bom remédio aí para a gente conseguir superar essa peneira da inteligência artificial. Não, claro, assim, eu dei o exemplo da 691 porque é um exemplo mais fácil da gente compreender, mas, assim, existem muitas teses que já são capturadas, são alimentadas porque as turmas, os ministros, as turmas, fazem essa peneira, né, de decisões, seja pelo informativo ou pela própria remessa pelo gabinete, para alimentar essa inteligência artificial. Então, existem teses ali que elas já são alimentadas diretamente pelo gabinete. Então, para a gente conseguir driblar, né, vamos dizer assim, essa peneira, para que nosso processo tenha condições de ser julgado ali de forma inteira, né, pelo colegiado, é importante, antes de mais nada, conhecer inteiramente a jurisprudência do tribunal. Então, esse é o trabalho talvez mais sofisticado, né? Conseguir saber, entender, conhecer a dogmática, mas também saber como o tribunal olha para aquela discussão, para aquele debate, até porque, ainda pensando nos precedentes, o que os ministros querem sempre é aplicar um precedente. E para eles é sempre o caminho mais fácil, claro que é. Porque se eu tenho um caso aqui para analisar e que é idêntico ao outro caso, é óbvio que eu vou gastar o meu tempo fazendo uma outra decisão? Claro que não, eu vou usar a mesma decisão e vou aplicar. O problema está na aplicação errada de um precedente. E aí, obviamente, é que vem a advocacia especializada para dizer, olha, calma aí, porque esse precedente que você está aplicando não serve para o meu caso. É o distinguishing que precisa estar assim na ponta da língua, é você entender, às vezes, uma discussão um pouco mais sofisticada, entender o que um precedente do tribunal disse, mas também o que ele não disse, o que ele deixou de dizer. Isso também é muito importante, porque algumas vezes o que a gente consegue aqui fazer de aprimoramento de jurisprudência nos tribunais superiores é justamente apontar aos ministros o que eles não decidiram, porque o que eles decidiram eles sabem. O ponto é dizer, olha, ministro, aqui nesse precedente você tratou disso, mas disso aqui Vossa Excelência não tratou. Então, o meu caso ele tem essa peculiaridade porque ele não se adequa ao precedente que foi julgado. Então, e aí a gente também brigar no precedente, né? Então, envolver toda a advocacia, de modo geral mesmo, para que a gente brigue ali na formação direta do precedente. É saber que o tribunal vai julgar um caso importante, ter esse conhecimento, porque também tem isso, né? Não é só conhecer a jurisprudência, o julgado que já aconteceu. É você também conhecer a pauta que vem, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque muita gente me procura, enfim, jornal, querendo saber, assim, especializado, querendo saber qual que vai ser a pauta do semestre, né? Todo começo de semestre eu recebo essa ligação no seguinte sentido, e aí, o que você acha que vai julgar esse semestre? Eu falei, nossa, mas por que você está me perguntando isso? A pauta do Supremo está lá, ó. O semestre inteiro está lá já disponibilizado, só você olhar, né? O que tem de importante, né? Observa isso. Eu faço esse trabalho de toda semana eu faço um levantamento de pautas dos tribunais para ver o que as turmas vão julgar, o que as sessões vão julgar, o que as cortes vão julgar, né? Ou seja, o plenário do Supremo ou a Corte Especial do STJ, que aí é um outro problema, né? Aí depois, mais para frente, eu até queria falar um pouco sobre a competência da Corte Especial, porque essa é uma bandeira que eu levantei algum tempo atrás e hoje lancei a ideia para alguns ministros e
todos se mostraram, inclusive lá na PGR também, se mostraram bastante favoráveis a tentar uma alteração do regimento interno, mas, enfim, isso a gente deixa ali mais para frente. Mas é muito importante que a gente também debata com antecedência os casos que vão ser julgados ainda, porque é importante que a gente, por intermédio de várias instituições, inclusive da OAB, a gente pode pedir ingresso como amigos, a gente pode ser ouvido de alguma forma, não precisa ser só a advocacia tal, escritório XPTO. A gente pode entrar como OAB e tentar informar e tentar formar a opinião daqueles ministros, inclusive do membro do Ministério Público, porque hoje a PGR também... A PGR é muito acessível, extremamente acessível. Eu sempre, em todos os meus casos, eu falo com os membros do Ministério Público que atuam no meu processo, justamente porque, especialmente porque a PGR aqui, ela não tem vinculação direta com o Ministério Público estadual ou regional, né? Ele pode dar pode fazer um parecer no sentido da concessão da ordem, ele não está vinculado ao que tem no recurso. Então, isso é extremamente importante, porque não é raro um subprocurador-geral opinar pela concessão da ordem. Isso é extremamente importante. Então, esse trabalho de debate, de conversa, é extremamente relevante nessa advocacia de Tribunal Superior, até porque a gente já tem uma limitação temática muito grande, né? Quando chega no tribunal, então, matéria de fato não pode discutir, fato no STJ não pode discutir nunca, nem habeas corpus, nem recurso especial, nem quase que hipótese alguma, a não ser que seja ação penal originária. No Supremo, igual. Então, debater a tese, conseguir debater a tese com todos os atores ali, né? Seja o ministro relator ou os outros ministros que compõem o colegiado, seja a turma, seja a sessão, e falar também com o membro do Ministério Público, eu acho que é o movimento mínimo que se pode fazer para debater de forma profícua, né, as teses que os tribunais estão... Depois não adianta ficar reclamando que julgou errado. Tem que fazer alguma coisa antes, porque senão não adianta, né? É verdade, Flávio, você tem razão. A gente precisa realmente saber o que está fazendo, né? O Tribunal Superior realmente tem uma peculiaridade, e se você não souber realmente o que é necessário ser feito nos meandros do processo, você realmente fica para trás. Acho que a gente pode seguir agora com o doutor Adriano. Tem alguma provocação também, provavelmente brilhante, para fazer? Obrigado, doutor Tiago. Obrigado, doutora Flávia, pela presença. Queria agradecer em nome da diretoria, em nome da OAB, por ter aceitado esse nosso convite. É uma honra para a gente receber um advogado desse quilate para discutir esse tema tão espinhoso. Eu queria fazer algumas considerações, ou melhor, talvez alguns desabafos aqui, né? O STJ é um tribunal absolutamente jovem, né? Ele foi criado com a Constituição de 88, tem 33 anos, 3 a mais que os componentes da mesa aqui. Então, nós podemos perceber que um tribunal jovem que, desde a sua criação, ele não teve os seus quadros, o número de ministros acrescido. Pelo artigo 104 da Constituição Federal, diz lá textualmente que o STJ vai ser composto no mínimo por 33 ministros, mas não por 33 ministros. Então, a escolha da inteligência artificial como panaceia e solução para a quantidade de processos que aportam ao STJ é uma desinteligência humana, na minha opinião. Eu queria ouvir de vocês, porque a gente vê um estudo de 2014 que foi feito, salvo engano, o Bruno pode me corrigir se eu estiver errado, que é da casa, é da Getúlio Vargas. Eu me recordo que esse estudo foi feito pela Getúlio Vargas junto com o Conselho Nacional de Justiça, e a discussão era justamente entre aspas, doença dos inúmeros habeas corpus que aportavam ao tribunal, e que na realidade não é uma doença, é um sintoma, como a doutora Flávia bem colocou. O sintoma
de problemas que a gente enfrenta nos tribunais de justiça espalhados pelo nosso país, sobretudo o Tribunal de Justiça de São Paulo. E essa infinidade de habeas corpus, naturalmente, tem origens em decisões absolutamente equivocadas. Então, quando o tribunal escolhe a inteligência artificial, em primeiro lugar, a criação de infinitas excepcionalidades, a criação de uma súmula 691 que você não supera se você não disfarçar a sua petição, né? A dificuldade que você tem para falar a linguagem que muitas vezes não é conhecida pela advocacia em geral, né? Isso se mostra absolutamente contrário ao próprio fundamento da criação do Superior Tribunal de Justiça. Né? Por que o Superior Tribunal de Justiça é conhecido como Tribunal da Cidadania? Isso foi que era a Constituição de 88 e mais do que isso. Porque o Superior Tribunal de Justiça ele recepciona problemas do dia a dia comum do cidadão. Né? O que entra no Tribunal de Justiça? Só matéria constitucional? Não, isso vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas entra no Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, problema de relação de consumo, questões de família. A gente puxa um pouco para a sardinha para o nosso lado em matéria criminal, mas a gente não pode esquecer que o Superior Tribunal de Justiça ele julga todos os problemas do cotidiano. Então, pensar em um tribunal que utiliza mecanismos para restringir o acesso é absolutamente contrário à vontade da Constituição Federal e à sua própria criação. E me deixa absolutamente estupefato as declarações dos ministros no sentido de entenderem que não é necessário aumentarem os quadros do Superior Tribunal de Justiça, que 33 minutos é suficiente e que essa quantidade infinita de recursos, na verdade, é um problema da advocacia, um problema da lei, que recorre muito, que dá muitas alternativas para advogado. Então, a primeira questão que eu queria colocar, talvez como um desabafo, mas mais como uma provocação e uma reflexão, eu queria ouvir a opinião de vocês, e sobretudo da doutora Flávia, é se essa questão do aumento dos quadros, como é vista, como foi tratada, e se existe algum movimento por parte dos institutos, e mesmo por parte da OAB, que eu acredito que tem discutido isso, mas se isso chegou a ser levado em pauta para o Superior Tribunal de Justiça, e como os ministros, no cafezinho, sabe, doutora Flávia, que eu sei que você fala com os ministros, mas no cafezinho ali na sala deles, qual que é a opinião deles, porque isso é muito importante para a gente ver como isso é observado, né, por eles. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria talvez suscitar aqui, trazer, é aquela questão que você já conversou conosco, doutora Flávia, sobre, enfim, as excepcionalidades que são criadas, né? Então, você já falou aí da súmula 691, dos problemas que a gente tem de aplicação das súmulas vinculantes, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, como a súmula 24, que hoje ela deixa de ser respeitada tanto pelos tribunais de justiça espalhados pelo Brasil, mas também pelo Superior Tribunal de Justiça, que é um absurdo, e sobretudo, o maior absurdo é ser desrespeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho casos práticos nesse sentido, vocês também têm, eu tenho absoluta certeza disso, né? Então, que isso gera uma absoluta insegurança jurídica. E, especificamente, em relação a essas excepcionalidades, como a súmula 691, como é difícil se identificar uma uniformização de entendimento. Vale dizer, o que significa flagrante ilegalidade? É aquilo que o ministro tirou da sua cabeça quando ele leu a peça, ou melhor, quando a inteligência artificial talvez tenha dado um bug, acabou a luz e aí passou, né? Ou existe, de fato, talvez algum trabalho, alguma orientação nesse sentido. Então, o que seria a flagrante ilegalidade? E aí, por fim, acho que é um ponto importante, é a questão das nulidades, né? A terrível reforma jurisprudencial sobre aquilo que é nulidade, entendendo-se que, inclusive, nulidades absolutas demandam demonstração de prejuízo, e, quer dizer, se a professora Ada estivesse viva hoje, acho que ela estaria fazendo protesto na frente do Tribunal de Justiça, porque, de fato, a gente está enfrentando graves problemas nesse sentido. Enfim, doutora Flávia, era isso que eu queria colocar e ouvir um pouquinho da opinião sua e do doutor Bruno, do Thiago, enfim, quem tiver também alguma questão a colocar nesses pontos. Obrigado.
Obrigada, Adriana. São questionamentos extremamente importantes que permeiam sempre os debates em que os ministros são convidados a falar, porque são angústias de todos, né? De todos nós da advocacia. Não é uma angústia, entendo que não seja uma angústia do Ministério Público. Até quando você falava, eu lembrei, na terça-feira passada, eu estava acompanhando a sessão, porque fiz uma sustentação oral, quem me antecedeu foi o doutor Pedro Carriello. Não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer o doutor Pedro Carriello, ele é chefe da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em tribunais superiores aqui, com atuação no STJ, e ele é um profissional assim brilhante. E ele levantou um questionamento muito interessante, porque eles julgavam um recurso especial interposto pelo Ministério Público, e o doutor Pedro disse o seguinte: olha, eu estou fazendo aqui uma intervenção pela Defensoria Pública que eu gostaria de ver, pelo menos uma vez, a súmula 7 aplicada ao Ministério Público, porque esse é um caso típico de súmula 7. Então, eu queria ver se o mecanismo de jurisprudência refratária do STJ para conhecimento de recurso é aplicado também para o Ministério Público, porque até onde eu sei, o levantamento, eles fizeram um levantamento numérico de processos em que a Defensoria Pública teve a súmula 7 aplicada ao caso e o Ministério Público, isso proporcionalmente, obviamente, né, porque o número de recursos da Defensoria e do Ministério Público é completamente diferente. Mas eu achei bastante interessante essa argumentação, porque é bem isso, Adriano. Os tribunais, eles têm mesmo mecanismos. Eu fui assessora no STJ há 8 anos. É um mecanismo de sobrevivência, inclusive a decisão monocrática. A decisão monocrática, esse foi também essa foi uma pauta de conversa, né, com os ministros hoje, justamente sobre a questão das decisões monocráticas. A gente não é que a decisão monocrática seja ruim. A questão é a decisão monocrática ser utilizada de forma errada. Você não pode conhecer ou não negar a concessão da ordem no mérito uma questão que não tenha precedente firmado, uma questão completamente extraordinária, de processos complexos, teses complexas. Isso tudo é uma construção jurisprudencial de barrar, são óbices construídos para conhecimento de recurso, de instrumentos da defesa para articular as suas teses nos tribunais. Então, sim, é um problema muito grave. E a questão do aumento dos ministros, olha, eu tenho 20 anos que eu só faço Tribunal Superior. Tem mais de 20 anos que essa conversa existe nos tribunais e nunca não existe nada, nenhum debate sobre aumento de número de ministros no tribunal. Nada evolui. Nada evolui porque acho que são muitos temas ali que circundam, né? Tem poder, né? Você pulveriza o poder, se aumenta o volume de ministros, e aí você também aumenta, dispersa, né, o poder. Você não tem mais 10 ministros julgando direito penal, você vai ter 20 ministros julgando direito penal. Aí não, né? Aí não. Inclusive, esse agora, falando sobre a questão da competência da Corte Especial. O que eu tenho debatido com os ministros é justamente o fato de a Corte Especial do STJ, que tem uma composição muito sui generis, porque ela é composta pelos 16 ministros mais antigos da casa. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu fui estagiária do ministro Sálvio, isso já entrega a minha idade. Mas uma vez eu falei com ele, ministro, como é que aqui a composição são os ministros mais velhos? Ele, nunca diga isso. Você vai falar, são os ministros mais antigos e os ministros mais modernos. Então, já fica aí uma dica
que não se usa ministro mais velho e ministro mais novo, são ministros mais modernos e ministros mais antigos da casa. Então, dos 16 assentos na Corte Especial, apenas 2 ministros têm assento nas turmas especializadas de direito penal. Agora, veja, se a Corte Especial é o colegiado especializado no julgamento dos temas mais importantes do tribunal, inclusive das ações penais originárias, imagina... E eu fiz um levantamento muito, assim, precário mesmo, só para ter uma ideia, assim, do que eu estava falando. Das ações penais distribuídas nos 2 últimos anos, nenhuma ação na Corte Especial, nenhuma delas foi para ministro com assento em turma especializada. Ou seja, praticamente todas as ações penais em tramitação hoje na Corte Especial, que são as mais complexas do tribunal, não estão distribuídas a ministro com competência interna do tribunal para julgar direito penal. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito grave. E uma das preocupações, pelo menos que me assombra, é a quantidade de nulidade que uma ação penal dessa, pela complexidade, gera e que está morto e enterrado, porque o STJ não vai reconhecer a nulidade de um comportamento dele mesmo, porque contra uma nulidade do STJ só é possível recorrer ao Supremo. E, inclusive, tem uma ação penal em tramitação que, assim, para mim, é uma das maiores excrescências, assim, em que o Supremo já decidiu pelo menos 8 vezes no reconhecimento de nulidade e de desrespeito à decisão do Supremo nessa ação penal em tramitação na Corte Especial. Isso só pode ser uma alucinação coletiva, porque não tem lógica. E a ideia aqui é fazer, de fato, uma alteração do regimento interno do STJ para que ou mude a composição, porque antigamente essa formação hoje foi alterada. Antes a Corte Especial era formada pelos 6 ministros mais antigos de cada sessão, o que dava uma democratizada, né, maior. Mas a ideia mesmo é dizer o seguinte: como a ação penal é uma matéria extremamente especializada, quem tem que julgar é a seção especializada. Então, só quem vai julgar esses temas é a terceira sessão e pronto, acabou. Porque é uma tragédia absoluta. Uma tragédia absoluta. Então, eu realmente acho que esse é um ponto extremamente relevante de debate. Acho que nós não veremos o STJ mudar de opinião sobre o aumento de ministros ou sobre, enfim, um aumento do tribunal numérico, né? Eu, quando fui estagiária do ministro Salvo, eram apenas 2 assessores no gabinete, 2 assessores. Daí, quando foi um tempo depois, eles aumentaram para 3 assessores. Na minha época, quando eu entrei na assessoria, nós éramos 5 assessores e o chefe de gabinete, que é um gerente, né? É um organizador burocrático, operacional do gabinete, ele não faz processo. Hoje, eles já estão chegando a quase 10 assessores por gabinete e um volume de distribuição absurdo de processo. Cada ano há um aumento de distribuição de 20%. Então, quer dizer, assim, fica uma conversa absurda, porque eles não querem aumentar a quantidade de ministro, não querem aumentar a quantidade, aumenta a quantidade de servidor, então você tem um aumento, assim, uma hipertrofia absoluta de servidores dentro do tribunal, você não tem nem onde enfiar essas pessoas. Acho que agora, com esse sistema mais híbrido, assim, seria maravilhoso se os tribunais entendessem que, né, pode aumentar a quantidade de servidor no gabinete, não tem problema nenhum, mas o ministro continua ele vai continuar lendo 50, 60 decisões por dia em habeas corpus, porque são liminares que são distribuídas a eles. Então, assim, eu acho que esse é um problema que ele vai perpassar obrigatoriamente na
nessa ideia de que os ministros precisam entender que eles precisam baixar um pouco a guarda e realmente refletir sobre esse aumento numérico mesmo de ministros nos tribunais. Então, com relação à segunda questão que você trouxe também, extremamente importante, sobre a flagrante ilegalidade. Eu tive exatamente essa conversa hoje, muito curioso, porque a flagrante ilegalidade é, assim, uma coisa muito curiosa, porque o ministro vai entender que existe uma flagrante ilegalidade quando ele quiser, né? Assim, essa é a verdade. Então, você aplica óbices simulares, existem casos evidentes de aplicação de súmulas, de verbetes simulares, mas, por outro lado, você tem ali a impetração de habeas corpus. Vou usar o exemplo da 691. Então, porque o caso é o exemplo emblemático. Não cabe habeas corpus de decisão monocrática. Só cabe habeas corpus contra a decisão de órgão colegiado. Ótimo. Só que ali você está na urgência, não vai esperar publicar o acórdão, e aí não sei o quê, sei lá, você tem quantos meses aí de julgamento, você não sabe quando vai julgar, quando não vai julgar. Bom, você impetra habeas corpus no STJ. O que é STJ? O que a inteligência artificial faz? Ela já identifica 691 e já nega seguimento ao seu habeas corpus por absoluta impossibilidade de processamento ali pela aplicação da 691. Bom, vai distribuído ao relator, né, que o advogado vai recorrer dessa decisão, vai distribuído ao relator, o relator vai olhar e vai falar assim, olha, a jurisprudência do tribunal é consolidada não só do STJ, mas do Supremo, no sentido de que não cabe mesmo um habeas corpus de decisão monocrática. No entanto, aqui eu acho que existe uma flagrante ilegalidade. E aí ele concede o habeas corpus de ofício. Bom, aí você tem que rezar para todos os anjos e santos para ver se o seu habeas corpus vai ser distribuído para um ministro que é um pouco mais garantista, ou um ministro um pouco mais acessível ou mais sensível, né, a debates dessa natureza, porque tem ministros que, de fato, não têm nenhum diálogo, nenhuma sensibilidade nessa identificação de flagrantes ilegalidades. Agora, também eu quero ver qual vai ser o advogado que vai impetrar um habeas corpus no STJ, vai dizer assim, olha, minha ilegalidade não é flagrante, pode aqui aplicar 691. Não existe uma coisa dessa. Então, de fato, a gente transfere para o tribunal, quando a gente usa esse mecanismo, a gente acaba transferindo para o STJ ou para o Supremo, para o julgador, né, essa loteria, né, de saber se o sujeito vai ou não aplicar 691, porque não tem uma baliza. Porque o que é flagrante ilegalidade, até onde eu estudei, é a violação evidente a uma norma legal, uma norma constitucional, uma norma infraconstitucional, que está ali no Código de Processo Civil, desculpe, no Código de Processo Penal, no Código Penal, até no Código de Processo Civil mesmo, se aplicado, se possível, a aplicação. Mas daí a gente também vê um outro problema dessa jurisprudência refratária a conhecimento e concessão de ordem em tribunal superior, que é o que os tribunais fizeram com a teoria das nulidades, né? Que aí a gente tem um outro monstro, né? Que eu até contei para vocês o caso do sujeito que foi condenado e o tribunal, o STJ, entendeu que a condenação não seria suficiente para demonstração do prejuízo sofrido. Então, quer dizer, e era um caso em que as testemunhas de defesa não foram ouvidas, nenhuma, as de acusação foram todas ouvidas, as de defesa nenhuma foi ouvida. Ele foi condenado com fundamento na instrução, obviamente, e o STJ entendeu que não havia prejuízo. Então, eu não sei mais o que tem, o que seria, se a prisão não é, se uma condenação não é mais prejuízo, se uma prisão ilegal não é mais prejuízo, então ninguém vai saber mais o que é, né? Assim, só se for açoite no meio da rua, aí, se o sujeito for linchado,
aí existe, né, uma possibilidade de discussão sobre prejuízo evidente, mas assim, E aí eu acho que tem muita relação com volume de discussão, né? Assim, é um volume muito grande de discussão superficial, colateral, e aí o caso importante, ele fica de lado, se você não tem uma advocacia que seja especializada, se você não tem ali no seu escritório, enfim, né, uma pessoa que conheça de fato a jurisprudência do tribunal, que tenha condições de tirar ali seu processo da vala comum, né? E o que é uma coisa assim, uma situação muito, muito triste e extremamente desgastante. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, pensar, idealizar mecanismos inteligentes entre OAB e todas as, né, as instituições, enfim, civis, para que a gente consiga sair desse buraco, né? A gente está num buraco negro, essa que é a realidade. Essa advocacia que a gente vive hoje, ela vai acabar. Do jeito que ela está hoje, assim, é uma falência absoluta, uma falência total. E ela vai acabar. Isso eu não tenho a menor dúvida, E eu acho que eu acabei respondendo os seus 3 questionamentos, assim, mas eu não estou aqui também como mensageiro do apocalipse, não, tá, gente? Existem coisas positivas, existem julgados muito importantes, a gente vê julgamentos extremamente relevantes, especialmente da terceira sessão, né? Da 6ª turma, sobre questões relacionadas a drogas. Então, eu acho que problemas do sistema penitenciário, eles habitam a mente dos ministros, elas estão ali não como um problema insolúvel ou que eles estejam completamente distantes da realidade. Hoje a gente... eu tive uma conversa muito, muito legal assim, com o ministro Sebastião, e ele falou que recebeu um convite para conhecer, antes da pandemia, claro, o presídio para pessoas transexuais, e ele falou, olha, aquilo ali mudou minha vida, assim, mudou a minha percepção sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os seres humanos. Eu acho que essa aproximação, sabe, entre o julgador e a realidade, porque aqui em Brasília a gente fica muito distante dessa realidade. Isso é certo. E eu estou dizendo assim, não só por eles, mas às vezes até por mim também. Assim, a gente fica na advocacia de tribunal superior, uma advocacia de teses, e às vezes a gente não pode esquecer da realidade, né? De conhecer a realidade. Acho que por isso que eu me empenho tanto na comissão da OAB, justamente para que a gente não se distancie dessa realidade que é muito dura, e que a gente precisa lutar não só pelos nossos clientes, né, mas também, acho que, pela sociedade como um todo, né, em geral. Assim. Super respondido. O Bruno quer fazer alguma consideração? Na verdade, eu tenho um pensamento que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria entender e queria visualizar como que a inteligência artificial interpretaria a teoria das nulidades, né? Já é difícil superar uma 691, imagina falar de nulidade absoluta, nulidade relativa. Aliás, não se fala mais em nulidade absoluta nos tribunais superiores, né? Hoje tudo é relativizado e cabe à parte demonstrar o prejuízo que nunca vem, né? Eu acho que é exatamente fácil, né, Bruno? A inteligência artificial vai identificar nulidade, vai falar não houve demonstração de prejuízo. Acabou. É isso. É isso que a gente precisa... E o pior, Flávio, é que dessa somatória de 2 frases, se formam precedentes, né? Talvez daí surja uma resposta do porquê do abatimento da nulidade absoluta, né? Que ainda é prevista, está clara no Código de Processo Penal e foi esquecida nos tribunais superiores. Belo exemplo. Não, exatamente. E eu acho uma coisa muito relevante aqui, Bruno, você falou assim, perfeitamente. Quando a gente fala aqui em decisão monocrática, e eu conversando hoje com uma subprocuradora-geral, que assim, é uma profissional exemplar, a doutora Luísa Frischeisen, e ela falou uma coisa me chamou muito a atenção. Ela falou, olha,
Eu tenho aqui o que eu faço. Quando eu vejo que o ministro proferiu uma decisão monocrática num caso que não era hipótese de decisão monocrática, eu falo no meu parecer. Olha só, isso aqui não era caso de decisão monocrática. Isso aqui tinha que ser julgado pelo colegiado. Então, eu acho que daí mais um fundamento para que a sociedade civil, por meio das instituições como um todo, não só eu, Flávia Gucci, advogada, nem Tiago, nem Bruno e nem Adriano, mas institucionalmente, travar esse tipo de batalha para dizer assim, olha, isso aqui está vindo por agravo regimental, isso aqui devia vir por HC de mérito para que todo mundo pudesse falar nesse caso. Esse é um caso completamente diferente. Esse é um caso complexo, isso não podia nunca ter sido decidido monocraticamente. Até porque não é o caso de aplicação, não é o caso de revolvimento de matéria de fato. Isso aqui é uma tese jurídica, a tese da aplicação do artigo tal. Então, assim, eu acho que a gente tem... o que eu percebo, quando se falava, né, que o Supremo eram 11 ilhas, né, cada ministro era uma ilha, eu acho que na advocacia não é muito diferente. Somos milhares, milhões de ilhas, assim, que não se conversam, e a gente precisa reestruturar, repensar esse atuar, né, da advocacia como um todo, para que a gente tenha condições de promover debates de mais qualidade, para que os ministros tenham condições de falar assim, essa tese é realmente relevante. Isso aqui eu não vou deixar passar, não. E, assim, ninguém, como eu disse, assim, não tem ninguém ali bobo, né? Os ministros sabem quem são os advogados que advogam nos tribunais superiores, quem são os advogados que estão ali e que conhecem seus processos, e conhecem seus casos e que estão fazendo uma advocacia séria. Eles conhecem, eles sabem ali todo mundo, eles sabem distinguir todo mundo ali, né? Então, assim, não é porque é um advogado que não é, assim, às vezes conhecido no tribunal, que o ministro não considere um bom advogado. Assim, esse advogado é bom, esse advogado que trouxe para mim um memorial de 4, 5 páginas com letra 14. Não foi um que trouxe um memorial de 4 páginas com letra 11 para me dar um golpe aqui, entendeu? Ter que ler aqui com lupa. Então, assim, né? Acho que tudo isso, todo esse cenário, ele é montado, mas todos nós temos responsabilidade por essa estrutura, né? Eu acho que se a gente quer que essa mudança aconteça, a gente tem que promover essa mudança também, né? Dentro do nosso possível, essa mudança tem que acontecer também por comportamentos nossos, né? Exatamente. Eu ia até fazer um comentário agora em cima disso que você falou, que é a nossa base da pirâmide hoje, da cultura da judicialização, ela é tão banalizada que isso acaba criando um efeito de cadeia que chega aos tribunais superiores com uma demanda gigantesca de processo. Não saberia precisar em percentual, mas seguramente uma boa parte deles não deveria sequer ter chegado aos tribunais superiores. E isso tudo faz com que o trabalho dos ministros de análise de processos e de toda a jurisdição que é prestada nos nossos tribunais superiores fique prejudicada, né? Doutor Adriano? Não, acho que estou super satisfeito com a nossa conversa. Não sei se você vai abrir aí para perguntas ou se o pessoal quer comentar alguma coisa, mas eu fiquei muito contente. Estou super satisfeito, Flávio. Só faltou você responder uma coisa, né? Que todo mundo veio aqui, é saber como é que a gente supera essa súmula 691. Você não respondeu para a gente. Eu ia fazer essa pergunta ao final, Adriano. Olha, eu vou te falar, é a pergunta do milhão, viu? É o pulo do gato. Aí a flagrante legalidade, ela tem que ser muito bem trabalhada. Precisa contratar a doutora Flávia, tá entendido? Bom, eu queria agora deixar também o pessoal que está presente aí à vontade, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma intervenção, peço que abra o microfone aí, fiquem à vontade, a doutora Flávia está à disposição. Eu vou deixar aqui também no bate-papo meu e-mail, eu vou escrever aqui, para que quem quiser conversar mais, enfim, tirar alguma dúvida, ficar
Você falar mal dos outros, brincando. Aproveitando também, doutora Flávia, uma coisa, nós na semana passada, como eu havia comentado, nós fizemos a Semana da Jovem Advocacia, e eu acho que seria importante até em cima dessa questão trazer também para cá, não conselho, que esse conselho fosse bom, a gente não dava vendia, mas eu acho que fazer alguns comentários aí, o que a jovem advocacia precisa fazer, de que forma ela precisa se preparar. Eu acho que muito disso foi dito hoje na nossa conversa, mas deixar aqui algumas sugestões aí para que essa turma consiga realmente chegar ao tribunal, e não só chegar ao Tribunal Superior, mas conseguir uma efetividade, né, na prestação jurisdicional. Não, sem dúvida. Eu acho que, acima de tudo, esse jovem advogado ele precisa se capacitar, né? Ele precisa... É muito interessante, porque quando eu comecei a estagiar, imagina, né? Eu era jovem ali, tinha 18 anos, e eu era a estagiária de um ministro que era considerado um dos melhores ministros da história do STJ, né? Que foi o ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. E eu vi aquele ambiente super austero e um ministro muito leve, né? O ministro Salvo era um sujeito extremamente inteligente, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já convivi na minha vida, mas ao mesmo tempo muito leve, muito engraçado. Ele passava o dia inteiro contando piada, falando do Atlético, enfim, era um sujeito extremamente legal de conviver, né? Mas ao mesmo tempo eu via que ali, assim, a gente precisa aprender a se adequar ao lugar, né? E a advocacia de Tribunal Superior, ela exige uma coisa fundamental, que é conhecer. Você pode até conhecer pouco o ministro, porque ninguém é obrigado também a passar o dia inteiro fazendo pesquisa, né, de como é que o ministro faz ou deixa de fazer. Mas, quer dizer, é obrigado, mas nem todo mundo faz isso, né? Mas eu acho que é muito importante esse advogado se capacitar para saber com quem ele está falando, né? Saber o nome dos ministros, sabe? Eles ficam muito, muito aborrecidos de chegar um advogado e chamar pelo nome errado, sabe? Isso é considerado um super desrespeito, né? Acho que para todo mundo. Imagina chegar aqui e chamar Tiago de José, né? Assim, no mínimo deselegante, vamos dizer assim. Então, você saber com quem você está falando, eu acho que saber advogar em tribunal superior, ele exige um conhecimento geral de funcionamento do tribunal, de distribuição de competência, de ordem. Eu sempre falo isso, assim, no meu trabalho, eu presto muita atenção em quem é o relator, quem vai julgar depois do relator. No Supremo isso é fácil, porque tem uma ordem regimental lá específico, depois o relator vai julgar o mais moderno do colegiado. No STJ não tem essa lógica, é uma lógica completamente diferente. Então, saber quem vai votar em seguida é extremamente importante, porque é ele que vai abrir a divergência no seu caso. E não dá para você ligar para o tribunal e falar assim, vem cá, quem vai julgar depois do ministro, hein? Não é assim, é observando. Você vai assistir uma sessão, você vai saber quem é. Se o fulano é o relator, o Beltrano vai abrir a divergência. Então, eu tenho que ir naquele cara ali, porque se eu conheço que aquele ministro é um pouco mais duro nesse tema, eu tenho que saber que aquele lá é mais brando naquele outro tema. Então, se eu tenho 10 teses, eu tenho uma que é muito forte, eu vou trabalhar essa uma que eu sei que aquele ministro é um pouco mais flexível. Então, assim, é conhecer o tribunal, não é chegar para o ministro sem saber nem o nome do... Eu estava falando hoje, um ministro estava indignado porque foi fazer uma audiência com um advogado, ele perguntou, tá, e esse ministro anota absolutamente tudo, né? Ele, vem cá então, doutor, como é que é o nome do paciente? Aí o advogado não sabia. Ele falou, não, então eu vou encerrar agora essa audiência. Não tem condição, se você não sabe o nome do seu cliente, meu amigo, acabou aqui nossa audiência agora. Então é isso, é você conhecer o processo. Até eu falando com o Bruno na semana passada, um caso que a gente trabalhou em conjunto, eu falei, olha, se tiver alguma coisa nesse processo que eu não saiba, é porque não está nesse processo, está em outro.
Está em outro processo, porque assim, e dito e feito, né? Durante o julgamento, a coisa que eu mais precisei foi conhecer o processo, o número das páginas, para dizer, olha, aqui é questão de ordem, tem um problema aqui, enfim, nesse fundamento, porque na página tal está dizendo outra coisa. Então, assim, é conhecer o tribunal e conhecer o seu processo, até porque você é quem conhece o seu processo. Os ministros conhecem muito menos do que você. Você é o dono do seu caso, né? Os ministros não são donos do caso. Então, eu acho que isso também, na advocacia de Tribunal Superior, é fundamental. Você conhecer o seu caso. Eu acho que não só de Tribunal Superior, de qualquer caso, né? De qualquer instância. Você precisa conhecer o seu caso. Agora, no Tribunal Superior, como é um volume muito grande de fatos que já aconteceram, né? O ministro ele vai pedir para você cortar caminho para ele. Ele vai pedir para você dizer assim, olha, me conta aqui o que é relevante, não precisa me contar aqui que uma vez, um dia, não. Eu quero saber qual é a tese, o que você está pedindo, quais são os fatos, o que teve aqui de diferente. É isso que eu quero saber. É isso que eu preciso saber. Até porque, Flávia, numa pergunta de um ministro, você resolve um caso, né? Resolve. Estando bem preparada, falando o que precisa ser falado e falando o que o ministro quer ouvir, você resolve o caso. Então, não precisa ficar... Exatamente, sem florear, sendo objetivo e direto. Eu agora, assim, eu acho que é muito importante, eu tenho feito isso e pretendo fazer ainda com mais objetividade os memoriais. Eu não faço mais memorial contando história. Porque teve ali um recurso lá na instância, não. Eu falo assim, é o seguinte, ó, primeira instância decidiu isso, segunda instância decidiu, assim, em bullet points mesmo, assim. STJ, tese do habeas corpus, pá, e na audiência eu conto para o ministro o que aconteceu ali, porque eles vão escrever nos meus memoriais. Né? Eles vão pegar ali, vão falar, ó, aqui, tarará, tarará, eles vão entender. Se eu fizer isso, é muito mais profícuo, dá muito mais resultado, é muito mais eficaz do que se eu ficar contando a história que lá o habeas corpus, na origem, trata-se de ação penal originária. Ele já sabe. Que ele quer saber outra coisa. Então, eu acho que essa também é uma dica, eu acho, de ouro, assim, saber dialogar com o seu julgador. Conhecer o seu julgador e saber dialogar com o seu julgador. Talvez seja mais relevante, assim. Poder da síntese, né? Isso é importante desenvolver, né? Bom, a gente não tem perguntas aqui no chat. Eu acho que a gente já vem aí encaminhando para os finalmente. Eu queria agradecer mais uma vez aí a todos pela paciência de estarem conosco até agora e passar a palavra aí para os nossos mestres todos fazerem as suas considerações finais, começando pela nossa palestrante, doutora Flávia, agradecendo mais uma vez a sua presença. Aí eu tenho que agradecer, muito obrigada mesmo pela oportunidade de poder falar para pessoas tão qualificadas, assim, interessadas em conhecer um pouco esse universo, às vezes misterioso, dos tribunais superiores, de como as coisas, como a gente diz aqui, como a banda toca, né? Como a banda toca por aqui. Eu acho que é muito importante a gente ter esse diálogo sempre. Eu estou sempre à disposição, adorei, foi uma conversa muito, muito enriquecedora até para mim, poder ouvir também as perguntas e o que tem de interesse de vocês sobre tribunais superiores. Estou sempre à disposição, contem comigo sempre. Obrigada. Obrigado a você, Bruno. Eu acho que a quantidade de pessoas que estiveram presentes aqui conosco numa terça-feira de calor em São Paulo, Flávia, e está quente hoje por aqui, reflete bem a importância do tema e, com certeza, foi uma das melhores falas aí, a título de tribunais superiores, que eu já ouvi nos últimos tempos, seja pela riqueza de detalhes e seja pela clareza e honestidade na tua fala, Flávia. Então, assim, eu acho que só vem a somar
sobretudo para essa molecada um pouco mais nova que a gente aí, que tá iniciando agora. Acho sim que enriqueceu muito e somou nessa noite. Então, e parabéns pela iniciativa, Thiago, Adriano, a subseção de Pinheiros está de parabéns, vocês estão de casa nova agora, né? Quero conhecer, e que venham outros eventos para a gente poder, enfim, manter aí o nosso intercâmbio. Eu espero que o próximo evento seja presencial, se Deus quiser. A pandemia vai... Será. Com Para a gente poder certeza. sair do lugar e sair para jantar, para conversar, para prosear. É isso. Nós já estamos fazendo, a gente inaugurou há 2 semanas atrás os eventos presenciais. Esse não pôde ser, né, por conta aí da agenda apertada da nossa palestrante, mas fica aqui o nosso convite para uma visita, para um bate-papo na frente da nossa sede nova. Tem um excelente espaço de recreação em que o Dr. Thiago Afonso tem uma conta ativa disponível para todos os convidados. Então, nós não temos custos, é excelente. E espero receber todos que estão aqui. Acho que a gente teve, como o Bruno falou, né? A gente teve, acho que no momento alto, 30 pessoas. E pelo chat aqui a gente vê que tem jovens advogados, o Romão, o Wellington, agradecendo bastante aí a sua fala, Flávia, as intervenções também aqui de todos. Eu acho que foi um sucesso, foi uma honra receber você aqui. Eu queria registrar aqui a presença do Aloysio, que é nosso diretor adjunto, também está acompanhando até o final. Obrigado, Aloysio. E agradecer a todos e principalmente a doutora Flávia. Obrigado pela presença aí. Espero vê-los todos obrigada. em breve. Eu tô Foi assim, ótimo. né? Eu tô igual o Sidney Magal, me chama que eu vou. Pode me chamar que eu vou. Muito bom saber, a gente vai chamar muitas vezes, fique tranquila. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Agradeço mais uma vez aí em nome do OAB Pinheiros. Obrigado. Nos sigam nas redes sociais, OAB Pinheiros no Instagram, YouTube, Facebook. E muito legal aqui os comentários também da Jovem Advocacia, com todo respeito à molecada que o Bruno comentou, fizeram comentários aqui realmente dizendo que foi muito profícua aí a sua fala e enriquecedora, inclusive com as suas colocações. Eu agradeço mais uma vez aí. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.